Gênesis 3, versículo 3 e 4, que fala assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse Deus, volta 3, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha o versículo 4. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Olha o 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa foi a primeira vez que o inimigo, ele entra, o espírito do engano, ele entrou no jardim e falou com o homem. Ela escolheu dar ouvidos na voz da serpente, pois foi convencida que teria vantagens em conhecer o bem e o mal. Eu quero falar para vocês que nós precisamos ouvir a voz de Deus, saber a voz de Deus, porque o espírito do engano está aí. Às vezes está dentro do seu paraíso, às vezes está dentro do seu jardim, querendo falar com você. Satanás é mentiroso, ele mente para Eva que ela não iria morrer se ela comesse. Será que o inimigo também não tem mentido para você? Será que o inimigo não tem falado nos seus ouvidos, te colocando vozes, te levando a tomar decisões erradas? Será? Nessa noite, o Senhor quer falar conosco, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus mesmo. Precisamos obedecer, sem questionar, sem ficar pensando, mas olha, se eu fizesse aquilo ali, eu teria mais vantagens. Olha, se eu fosse para aquele lado ali, se Deus falou, faz ali, vai ali. Não fique questionando, não fique perguntando para outras vozes, porque você pode ter certeza que Deus vai falar com você, o inimigo vai vir atrás falando com você também. E isso é uma certeza, porque ele vai tentar trazer o engano e a mentira. Satanás trouxe a mentira, mas Deus trouxe a verdade, que é Jesus. Jesus é a verdade. A mentira do inimigo levou a humanidade para a condenação do inferno, mas o amor de Deus nos trouxe Jesus, a verdade, Jesus, mentira, o inimigo, o maligno. E nós precisamos estar com isso bem na nossa mente, porque Jesus, o sangue dele, a verdade, a palavra, o verbo, o sangue dele derramado na cruz, nos resgatou, nos remiu da condenação do inferno. Mas hoje, nessa noite de cura e libertação, Deus quer blindar os seus ouvidos, quer blindar a sua mente, para que você não seja enganada por voz do maligno, para que você escute a verdade de Deus. Eu quero que você abra Oséias, capítulo 13, versículo 14. Oséias 13, 14, que diz assim: eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Eu os remirei da mão do inferno e resgatarei da morte. Onde estão a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Você só vai para o inferno se você esconder o arrependimento, se você não se arrepender dos seus pecados. Você só vai para lá se você esconder os teus olhos, se você não quiser se arrepender verdadeiramente. O arrependimento está escondido de meus
poros. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de deixar o remidor, Jesus, a verdade, entrar no teu coração, entrar na tua mente. E você falar, ó inferno, onde está a tua morte? As tuas pragas, onde está? Se você remida, ele não vai te alcançar. Se você estiver escondido no sangue de Jesus, ele não vai te alcançar. Essa palavra de Oséias, do profeta Oséias, é uma palavra profética antes da vinda de Jesus. Foi bem antes. Deus sempre quis nos salvar, nos libertar, nos livrar do inferno, nos livrar da morte, nos livrar do engano. Deus sempre quis, Ele sempre desejou. Ele sempre desejou que a gente não escolhesse ouvir a voz do maligno. Mas quando a gente escolhe obedecer a outra voz, nós somos retirados da presença do Senhor. Nós precisamos nos arrepender e confessar nossos pecados. Muitos têm falado assim: não precisa fazer nada, não. Jesus já fez tudo na cruz. Não precisa, está tudo pronto. Não precisa congregar. Para que você vai para a igreja? Igreja é você. Não vai para a igreja, não. Não, você ora lá na sua casa mesmo. Não vai para a igreja. Líder, você não precisa ter líder, não. Você é seu líder. Você decide. Quantas vozes? Pastor? Você vai ouvir pastor? Você vai ouvir? Você vai ouvir a voz de homens? Você está doido? Para que isso? E o inferno começa a trabalhar para que você não esteja dentro da igreja, para que você não obedeça a autoridade espiritual, para que você não congregue, para que você desvie e ache que você é autossuficiente, como Eva, como Adão e Eva. Não, eu vou comer, eu vou saber o bem e o mal. Eu quero que meus olhos sejam abertos. E isso foi vacinada do inimigo. E nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos ouvir a voz do Todo-Poderoso. Eu quero falar para você que o inferno não desiste. Ele começou ali com Eva e Adão. E ele atacou Jesus no deserto. Ele atacou quando ele estava jejuando, quando ele estava orando. Eu quero que vocês abram Mateus 24, do 4 ao 5. E Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão enganar. Muitos vão enganar os escolhidos de Deus. Muitas pessoas vão querer falar para você: não vá, não faça, não vai na igreja, não faça isso. Muitas pessoas vão querer soprar vozes na sua mente. Satanás usou a serpente, a cobra. E hoje Satanás usa pessoas, usa falsos líderes, usa falsas pessoas para falar, para enganar, para decepcionar vocês, para trazer engano. Nós somos uma igreja que ora por esse altar, nós oramos, nós pagamos o preço desse altar. Nós não queremos que a contaminação venha para esse altar. Nós queremos fazer o certo. Nós protegemos a vida de vocês. Nós pedimos para Deus, para alguém entrar dentro da casa nossa. Não é qualquer um que pode entrar dentro da sua casa, você sabia? Não vai abrir na sua casa para qualquer um. Não vai abrir na porta da sua casa. Para você convidar uma pessoa para dentro da sua casa, você tem que orar de muito. Para saber a sua intimidade. É só Deus que tem que saber a sua intimidade. Intimidade sua é guardada. Cuidado, porque o inimigo usa pessoas. E a serpente não usa pessoas até dentro da igreja. Então nós precisamos orar: Pai, livra a gente do engano. Não deixa o inimigo entrar. Gente, eu tenho atendido líderes e pastores. E eu vejo tanto que o inimigo ataca dentro da igreja. O tanto que ataca, que nós precisamos blindar. Vocês precisam blindar a nossa igreja. Orar, falar: Pai, blinda a nossa igreja. Pai, não
deixa que ninguém entre, nenhuma pessoa do mal entre. Nós precisamos. Você tem conhecido pessoas que mentem? Pessoas que enganam? Pessoas que são mentirosas? Afaste-se delas. Porque que sociedade vai ter entre luz e trevas? Que sociedade vai ter entre nós, que somos luz como as trevas? Não tem sociedade. Eu quero que você abra 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, para que nada nos engane. Em 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, fala que nós não podemos ter sociedade com as trevas. Eu quero que vocês leiam. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial é o mal. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Se você tem visto pessoas que é infiel à palavra de Deus, que não está obedecendo à palavra de Deus, que sociedade a gente vai ter com aquele que é fiel com o infiel? Nós não podemos ser sociedade. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? 17. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós Pai, e vós serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Aleluia! Vamos ler de novo. E eu serei para vós Pai, e vós serás para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Se você for fiel ao Senhor, pode ter certeza que vai ser fiel a você. Ele é seu Pai, Ele cuida de você, Ele tem guardado você. E você vai sentir esse amor, esse cuidado do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero que vocês abram Jeremias 9, do 3 ao 9. Jeremias 9, do 3 ao 9. Eu quero falar para você que nós temos um Pai, Deus Todo-Poderoso. Hoje a gente orou muito por esse culto, muito por esse culto, você não tem noção. E na manhã eu orando, eu clamando ao Senhor, eu falei, Pai, quem vai subir e vai fazer o louvor? E orando junto com a pastora Neide, e Deus deu um nome. Deus deu um nome. Deus soprou no meu ouvido e falou assim, o Gerson vai fazer o louvor. E eu liguei para o Gerson e falei, Gerson, você pode fazer o louvor hoje? O Gerson falou, eis aqui, pastor, eu estou ouvindo fazer o louvor. E naquela oração, nós jejuando, nós oramos pelo esse culto, clamando, Pai, esse culto é do Senhor. Pai, esse culto, o Senhor está falando nos nossos ouvidos, o Senhor está direcionando a igreja, o Senhor está conduzindo a igreja. E quando Deus sopra no meu ouvido e fala, o Gerson vai fazer o louvor. Foi tão tremendo. Eu liguei para a pastora Luiz, a pastora Ronelli, e falei, o Gerson. Deus falou que o Gerson que vai subir hoje, vai fazer o louvor, ele e o Daniel. Foi tão tremendo, e eu orando, eu clamando, eu jejuei, eu não saí de casa, hoje eu fiquei só no quarto, clamando ao Senhor, orando ao Senhor. Eu falei, Pai, eu quero uma igreja do Senhor, eu quero uma igreja que viva a verdade, eu quero uma igreja santa, eu quero uma igreja, Pai, que vive para o Senhor, verdadeiramente. Então faz do teu jeito, não é do nosso jeito. Faz como o Senhor quer. E eu pedi para os pastores estarem aqui 6 horas da tarde. Eu falei, 6 horas nós vamos se encontrar, porque nós vamos ter um tempo de adoração, de louvor. Toda vez que a igreja cresce, toda vez que a gente avança, são liberados demônios maiores na minha casa. Você não
tem noção o que é uma luta espiritual. É uma luta muito grande. Eu sou sensível à voz do Espírito Santo. Domingo, no culto à noite, foi uma luta muito grande. E o Senhor falou: jejua, faz oração, vai jejuar. E eu falei: hoje eu vou tirar um dia para jejuar pela igreja. Para jejuar. E quando nós chegamos aqui, e o Gerson chegou aqui com o violão dele e tudo, eu falei: Gerson, tem alguma música que você já preparou? E eu tinha passado a música para o pastor. Eu falei: pastor, se não souber cantar essa música, o senhor coloca essa música. É essa música. O Senhor me deu essa música. E eu, pastor, você tem alguma música? Qual foi a música que o Gerson vai cantar? É a música que Deus me deu. Eu quero que você tenha uma salva de palmas para o Senhor. E eu comecei a pular. Eu comecei a gritar: mas Senhor, que não controle de todas as coisas. O Senhor falou comigo e falou com ele. E nós começamos a chorar e pular. E o Gerson não entendeu nada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe por que essa alegria? Porque nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Nós estamos ouvindo. Então nós precisamos entender que nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Mas a voz de Deus vai vir, mas a voz de Deus vai vir atrás também. Nós precisamos escutar somente a voz de Deus. De Deus. Porque existe o falso e o verdadeiro. A voz falsa é a voz verdadeira. Eu quero que você abra o Salmo 101, versículo 7. Salmo 101, versículo 7 diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Eu vou ler mais uma vez: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Eu quero que você baixe a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, na autoridade, em nome de Jesus, Pai, eu te peço por essa igreja, Pai. Eu te peço pelas nossas vidas, Pai. Eu te peço, Pai, pelos nossos negócios, Pai. Eu te peço pela nossa família, Pai. Eu peço, Pai, que o engano não fique na nossa casa, não fique no nosso ministério. Pai, em nome de Jesus, remove todo espírito de engano, Pai. Remove, Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo que está prendendo a nossa mente, Pai. Tudo que está impedindo a gente de viver a Tua vontade, a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, remove, Pai. Pai, que Teus filhos estão com a cabeça baixa, porque eles querem viver, Pai, o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Então paralisa todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos fugir da mentira e do engano, nós precisamos. Eu quero que você abra Timóteo, 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, que fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé. Olha aqui, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Nós precisamos fugir desses espíritos malignos, dessas mentiras, porque eles vão estar enganando muitos, e nós não podemos aceitar. E você veio nessa noite aqui, sabe por quê? Porque você pode vencer a mentira do diabo. Você pode discernir o bem e o mal. Você pode estar com seus ouvidos abertos para entender que o diabo ele vai tentar te derrubar. Ele vai tentar implantar mentiras nos seus ouvidos, destruir tudo que Deus fez. Você viu, Deus levou o homem para um jardim, para um paraíso. E o diabo foi lá e foi destruir o paraíso, o jardim. Mas eu quero que vocês abram
Mateus 4, do 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11 fala sobre a tentação do diabo. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. E eu quero que vocês entendam que vocês vão ser tentados. Muitos de vocês vão ser tentados. Nós somos tentados. Muitas vezes a desistir, muitas vezes a escolher errado, muitas vezes falar, não, aqui está muito difícil. Olha, não vai ali não. Deus não quer que você vá ali é o melhor. Não faz isso não. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Então, as palavras que você vai ouvir, muitas vezes vão te conduzir para um caminho mais fácil. Mas é um caminho de engano, é um espírito de engano. Eu quero que você leia comigo Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras te tornem em pães. Olha a tentação. Ele estava jejuando e orando. E ele foi conduzido ao deserto por Deus. Foi Deus que conduziu ele ao deserto. Eu quero falar para você que aqui tem princípios espirituais para que você vença. Comece a jejuar. Comece a jejuar aos poucos. Não vai fazendo jejuns longos que você não possa aguentar. Hoje eu fiz um jejum até 5 e pouco, eu entreguei 5 e meia. Eu entreguei antes de vir. Abri meu jejum de manhã, não comi nada e entreguei aqui. Por quê? Porque eu tenho que fazer o tempo que eu consigo. É o tempo antes de vir para cá. Eu falei, vou entregar, pai. Eu vou entregar porque eu preciso estar bem no culto. Mas entenda, jejum para quê? Para fortalecer a sua carne, para você resistir ao mal. Começa a fazer jejum uma vez por semana. Falar, eu vou jejuar uma vez por semana no primeiro dia para isso, para que você esteja forte. Jesus nos ensinou a isso. Jesus nos ensinou a jejuar. E eu vou ler de novo o 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu é filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De Deus. Jesus, ele cita Deuteronômio 8. Ele cita a palavra lá em Deuteronômio 8. Que lá ele fala a mesma coisa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teus pés em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui você vai entender que a gente só vence a tentação com a palavra. Satanás vai usar a palavra de Deus para nos tentar, nos trazendo mentira através da palavra, distorcendo a palavra. Distorcendo, não. Olha aqui, eu posso sim, aqui na palavra está escrito assim. Distorce a palavra. Distorce. Então nós precisamos ter a palavra bem firme. A palavra é Jesus. Hoje nós vamos falar somente de Jesus. Jesus é a palavra. E é só Jesus, é só o verbo, é só a palavra que destrói todas as mentiras. E hoje cadeias vão quebrar aqui. Todas as cadeias de mentira, todo engano será destruído na mente das pessoas. Em nome de Jesus. Gente, eu estou apavorada com as coisas que eu estou vendo. Eu estou apavorada com pessoas que falam de Jesus, mas estão distorcendo a palavra. Estão sendo usados por espíritos de engano. Pelo amor de Deus, vocês têm que conhecer a palavra mesmo. Amém? Olha o 8. Novamente o
transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O 9, e disse-lhes: tudo isso te darei se prostrar-nos e me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você está entendendo? Quando você vencer a tentação, quando você se permanecer firme, os anjos vão te servir. Os anjos vão te servir. Você vai ser abençoado, as coisas vão dar certo, mas você tem que vencer a tentação, você tem que vencer toda a mentira, todo o engano. Quantos de nós já fomos enganados? Ou só eu fui enganado aqui? A Bíblia fala que muitos de nós seremos enganados. Até os da fé, até os judeus seriam enganados. Nós precisamos entender que Jeremias, no capítulo 23, do 9 ao 40, fala sobre o engano, fala sobre falsos profetas, falsos pastores, falam sobre a mentira do inimigo. Nós precisamos ter verdadeiramente a palavra de Deus na nossa mente, porque a palavra arrebenta o engano, destrói o engano, destrói.